início do N2, né, a respeito da operação do massacre lá no Rio de Janeiro, e tem uma fala do secretário da Polícia Civil, o Felipe Cury, que no começo do programa eu queria trazer aqui, não deu tempo. Eu queria aproveitar aqui com você, quando ele falou das limitações das operações, o que ele chamou, né, de limitações de operações nas comunidades, e que ele atribui à DPF das favelas. Agora há pouco você estava falando sobre isso, né, Rodrigo? Sim. A gente vai ter audiência na segunda-feira com o Alexandre de Moraes, que é o relator, e ele estava falando a respeito disso. Cláudio Castro também já chamou até de maldita a DPF das favelas. Então a gente vai assistir esse trecho e a gente volta a conversar aqui. Vamos lá. Temos que fazer aqui uma reflexão. Na verdade, é uma constatação do que a Polícia Civil alertou há 5 anos atrás. Com o advento das restrições e limitações às operações policiais, há 5 anos atrás, em junho de 2020, a Polícia Civil fez 2 relatórios que, coincidentemente, foram subscritos por mim. À época eu era subsecretário operacional da Polícia Civil, onde nós alertamos que essas restrições implicariam no fortalecimento do crime organizado, no aumento das disputas territoriais, no aumento das barricadas e do raio de abrangência dessas barricadas, além disso, as favelas se tornariam bases operacionais do crime organizado e se tornariam um local convidativo para que lideranças de outros estados viessem para cá. Tem um outro trecho também que não vou trazer aqui agora, mas... Gente, mas ele diz praticamente que a legalidade atrapalha. Gente, se a legalidade atrapalha, vamos de Bukele? Já direto, né? O professor Castro. Pô. Exatamente. Aí, só para complementar, não vou trazer aqui o trecho, mas ele disse que os complexos da Penha do Alemão, que foi onde aconteceu ali a matança, né? Na Zona Norte, eles se tornaram o QG do Comando Vermelho, QG nacional do Comando Vermelho em nível nacional. Agora há pouco a gente falava também sobre como a operação aconteceu nos complexos, né? Mas não pegou nenhuma liderança. Aliás, a única que se sobressaiu foi vamos dizer, um compadre do DOCA. O DOCA mesmo o DOCA chefe mesmo... Ficou sabendo antes. Passou longe, né? Passou longe, avisaram ele. Mas diga, Cris. Olha, esse Felipe Cury, secretário de Polícia Civil do Carniceiro do Palácio Guanabara, né, ele fala contra a DPF desde que essa DPF começou a tramitar no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro que a primeira chacina que houve sob o comando do Cláudio Castro, assim que ele substituiu o Wilson Witzel, mas assim, foi logo após o Cláudio Castro substituir o Wilson Witzel, teve uma chacina. Eu não lembro agora se foi logo a do Jacarezinho ou uma outra. Eu sei que ele, assim que ele assumiu o comando do Rio de Janeiro, foram 2 chacinas pavorosas, né? Só que agora ele se superou. Pois bem, já na primeira, eu nunca esqueci a figura desse sujeito, esse Felipe Cury, porque na época, quando eles deram entrevistas, após essa primeira chacina que eu estou me referindo, e já com a tramitação da ADPF das favelas, ele fez uma crítica, assim, ele fez uma crítica quase que desafiando o Supremo Tribunal Federal, né? E eu me lembro muito dessa fala dele, muito virulenta, né? Muito agressiva e batendo de frente com a mais alta corte do país. Por que ele foi tão agressivo naquele momento? A gente vivia, então, sob o bolsonarismo. Então, essa turma do Cláudio Castro se sentia muito à vontade para cometer essas chacinas e para enfrentar o Supremo Tribunal Federal, né? Então, por isso que eu gravei o semblante dessa figura aí, que continua nesta mesma linha, né? Porque são todos bolsonaristas, não reconhecem o Estado democrático de direito. Essa turma aí
Vocês imaginam se o golpe de 8 de janeiro, né, a tentativa de golpe do 8 de janeiro tivesse dado certo, o que essa turma ia estar aprontando? Né? Se, com o governo federal democrático, né, o país voltando aos eixos, eles se sentem livres e desimpedidos para fazer esse massacre que fizeram agora, imagina se tivesse dado certo lá atrás. Então é isso, a fala dele, né, é toda de quem desafia o Estado democrático de direito o tempo todo, que acha que o Supremo atrapalha, que acha que a justiça, as leis, né, o regramento institucional atrapalham, né? Então esse Felipe Cury, esse sujeito, desculpe, é uma pessoa de perfil nazista, né? É uma pessoa de perfil nazista. Desde a primeira fala até hoje, ele expõe essas características de uma maneira muito clara e evidente. Esse senhor que é agora motivo da aposta do PL, Cris, para o Rio de Janeiro. Ele já tem pesquisa do partido encomendadas, incluindo o nome dele, para testá-lo como possível candidato do Cláudio Castro e do bolsonarismo no Rio de Janeiro. É, forte. Triste Rio de Janeiro, triste Rio de Janeiro. Olha, gente, numa boa, eu não vim aqui, na quarta-feira eu não participei aqui, como faço usualmente com vocês aqui no ICL Notícias, hoje é sexta-feira, né? Mas assim, quem mora no Rio de Janeiro, mesmo quem está fora e viu tudo isso, mas para quem mora aqui, realmente, o impacto dessa brutalidade, a gente leva muito tempo para processar, sabe? Eu não gosto de falar assim do Rio, como se o Rio não tivesse solução e tal, mas é difícil. Essa foi uma semana muito difícil para todo mundo que mora aqui. Eu, sinceramente, falo aqui, ainda estou processando o impacto, e você ficar ouvindo essas falas, né, depois de tudo, essas autoridades ainda insistindo e dizendo que é isso mesmo, que fizeram certo, é difícil de processar isso, muito difícil. Desculpa, Gabi. Não, eu só ia complementar aqui que o Igor Melo, que é nosso repórter lá do Rio, ele falou do Cury também pra gente, né? Enfim, nessas trocas que a gente tem entre os jornalistas, que o Cury é um projeto que se dá ali desde a prisão do Alan Turnovsky, que era secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e ele foi preso por atuar no jogo do bicho, né? Ele era candidato também a deputado, e foi ele que colocou o nome do Cury ali para ser o substituto, vamos dizer assim, né? Para ir subindo na carreira. À época ainda ele era, segundo o próprio Turnovsky, ele ainda era imaturo, mas já sabia a que vinha, né, Cris? Vem sendo preparado, né? Perfeito, nessas chacinas. E isso tem todo sentido, isso que você está falando, porque observa, toda vez que tem uma chacina, que tem uma grande operação policial, que tem essa mortandade, que o Cláudio Castro dá entrevista, o Felipe Cury está sempre ao lado do Cláudio Castro. Sempre. Isso não é à toa. Já faz parte dessa preparação, torná-lo conhecido, né, treinar o discurso dele, né? Então é isso mesmo. É a candidatura já sendo trabalhada, né? Um à toa aparece depois da chacina do Jacarezinho, como observou aqui. E o Flávio Bolsonaro, quando desautorizou as articulações do PL, uma parte do PL, né, queria apoiar o Eduardo Paes, que por enquanto era o favorito nas pesquisas para governador, o Flávio Bolsonaro desautorizou no começo da semana, ou no final da semana passada, e disse assim, não, nós não vamos com o Eduardo Paes, esperem um pouquinho que vai ter novidade, aí vai ter um nome novo aí para representar o bolsonarismo, dando a entender duplamente que ele sabia dessa operação, o Flávio Bolsonaro, porque ele fala, espere um pouquinho que vai vir o nome, e ele fez aquela outra fala que é bom que bombardeiem a Baía de Guanabara, tenho inveja dos bombardeios lá no Caribe. Então, o Flávio Bolsonaro estava já sabendo desta operação, que, como eu disse aqui mais cedo, Cris, por outro lado, operação não, desse massacre, né? Mas que, por outro lado, coloca um pouco em segundo plano a própria família Bolsonaro. Mostra que não precisam tanto assim, precisam do bolsonarismo, do voto bolsonarista, mas talvez não da própria família, porque eles são capazes, essa extrema-direita, de produzir um ato de brutalidade como esse e frases que vão disseminando esse ódio nas redes sociais, né? Então, por exemplo, depois da matança, não lembro se foi o Felipe Cury ou um outro ali assessor na área de segurança do governador,
disse, não, são todos suspeitos, sim, os que morreram. Mas como é que o senhor sabe, perguntou um repórter ou uma repórter, como é que o senhor sabe se não tem nem a perícia ainda? Não, pelas roupas, pelo horário Pelo local, e né? pelo local. Então, assim, isso o que é? Né? Isso é a própria descrição de um discurso extremista em que, pela aparência e por onde você anda, você é suspeito. Ou eles vão fazer essa operação num bairro na Zona Sul, ou aqui em São Paulo, no Jardins, às vezes até fazem, né? Escapam uma vez ou outra e vira um escândalo. Mas matar 100, invadir um condomínio e matar 100 pessoas, 120, 130, né? Então, é o discurso que vai ganhando corpo e, como lembrou a Gabi, também lembrou a Cris, desse sujeito que não nasceu agora, né? Ele vem sendo preparado longamente como um quadro da extrema-direita que brota da polícia, esse Cury, né? Que brota da polícia, talvez para a política na extrema-direita no Rio de Janeiro, né, Gabi? É isso. E, Cris, tem diversas falas, a gente vem acompanhando desde que aconteceu a matança, diversas declarações, né, da secretaria e da cúpula da polícia do Rio de Janeiro, que são falas, assim, criminalizando todos Sim. que morreram na chacina. A gente tem um outro trecho aqui, para a gente continuar a nossa conversa, ainda falando do Felipe Cury, né? Que ele negou que houve vazamento da operação. Vamos assistir ao trecho, depois a gente volta explicando de onde veio essa informação do vazamento da operação que ia acontecer. Vamos lá. Olha, se houvesse vazamento, não teria tido o resultado que teve. Então, isso aí não tem nada que comprove isso, não tem nenhum dado de inteligência que comprove isso. Mais uma vez, é importante desmistificar esse tipo de narrativa. O que houve foi uma intensa movimentação e mobilização de 2.500 policiais, dezenas de veículos blindados, centenas de viaturas e, obviamente, essa movimentação chama a atenção dos marginais. Só para esclarecer aqui que essa informação veio de um documento que foi obtido pela Folha, né, contando que 20 homens estavam saindo de moto do morro e tiveram um confronto com policiais, isso 4 horas antes da operação acontecer. Mesmo assim, mesmo sendo um risco para os policiais, né, os 2.500 policiais que entraram, também para eles foi um risco. Sim. Eles entraram ainda assim para fazer a operação, mesmo sabendo que tinha sido vazada, porque prestaram depoimento e tudo. Esses bandidos ou supostos criminosos estavam saindo do morro, disseram, não, a gente está correndo, né? 2 deles foram baleados. Hospital, e no hospital deram o depoimento de que não, a gente estava correndo porque está sabendo que vai ter uma operação daqui a pouco. Sim. Então eles já sabiam. E aí hoje o mesmo Cury, né, esse secretário aí da Polícia Civil, está desmentindo, não, veja bem, se houvesse vazamento não teria o resultado que teve. Qual foi o resultado? Aprenderam vários fuzis, isso é fato. Que aquilo é um local do Comando Vermelho, também é fato. Ninguém está brigando com a realidade. Mas cadê o DOCA, que é o comandante, né? Cadê os líderes do Comando Vermelho? Esses tinham escapulido, eles deixaram ali a defesa do território, que de fato é um problema. Ninguém está negando que esse problema exista, né, Cris? Ou que o tráfico tenha comando sobre áreas importantes no Rio de Janeiro. Isso qualquer pessoa séria Mas o sabe. território não foi retomado. Não foi... Talvez tenha sido retomado pela milícia, que é a suspeita do momento. Tirar o comando, enfraquecer o Comando Vermelho para deixar a milícia entrar. A milícia que é aliada da polícia, normalmente, no Rio de Janeiro. Então, isso. Dizer que foi um sucesso. Isso acho que é uma coisa que a gente ainda vai entender melhor, né? Mas há essa informação, ou pelo menos essa especulação, né, de que, na verdade, tratou-se de uma operação para tirar o Comando Vermelho, para liberar a área para a milícia. E a milícia, a gente sabe, é base eleitoral do bolsonarismo, é base eleitoral do Cláudio Castro. Então, eu diria que agora, pós todo esse massacre, essa brutalidade horrorosa, é muito importante, espero que o jornalismo seja capaz de revelar isso, né? Contar essa história direito, né? Essa conexão com a milícia, de fato, porque aí ficaria, a gente poderia entender e poderia ter de forma mais clara essa movimentação que, obviamente, terá repercussões no ano que vem, ano eleitoral, né? A milícia, no Rio de Janeiro, ela tem currais eleitorais, né? É preciso entender isso.
Então, tem esse aspecto que eu acho importante. Tem essa discussão, houve vazamento ou não houve? A Folha de São Paulo publicou essa reportagem dizendo que tem um documento, viu o documento, um documento interno em que tinha essa informação, né, de que houve o vazamento. Talvez isso fique, né, nesse desmentido aí. Agora, seja como for, isso não apaga o que foi feito, né, que foi esse massacre, essa brutalidade. Uma coisa, claro, a gente precisa, sim, e acho que isso é um ponto muito sensível desse debate, vocês já devem ter comentado isso aqui, mas, enfim, vou reforçar, que é o seguinte, de fato, essas comunidades vivem submetidas ao regime de terror do narcotráfico, seja narcotráfico, seja milícia, né? A verdade é que o Estado, o aparelho de Estado, o poder público, não entra nessas comunidades, as pessoas vivem sob um regime de terror de quem controla esses territórios, né? E algo precisa ser feito, mas não o que foi feito, né? São bandidos, então é isso, o governo está dizendo que são bandidos que foram massacrados, mas bandidos também precisam ser levados ao banco dos réus. Sim. E não serem executados assim, dessa forma. Essa é uma discussão difícil, porque tem uma larga parcela da população que, de fato, apoia essas soluções violentas, mas a gente precisa restaurar, né, a crença no Estado democrático de direito, né? E essa população das comunidades, né, precisa, né, acreditar que o poder público é capaz de fazer alguma coisa por ela. Enfim, está tudo misturado, porque a extrema-direita sabe fazer isso muito bem, né? Toda essa complexidade aqui que a gente está falando, na verdade, eles resolvem tudo com aquele velho slogan do que o bandido bom é bandido morto. Isso convence muita gente, convence inclusive pessoas pobres que vivem, como eu disse, submetidas a esse regime de terror. Mas a gente, acho que essa é a nossa grande luta, né, do campo progressista, é que as pessoas entendam que até um bandido tem o direito, né, de defesa perante um juiz. A gente não pode perder isso de vista. Isso é crucial, né, desse país. Até o Bolsonaro tem direito. Até um bandido como o Bolsonaro tem direito de se defender na frente de um juiz e até fazer piada que ele fez, né? Pois então, é isso. A Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, esteve com a gente essa semana. Ela também chamou atenção para como presta um serviço, na verdade, para o Comando Vermelho quando você mata essa quantidade de pessoas. Isso a gente nem levando em consideração que se identificaram todos como do Comando Vermelho, mas levando em consideração que são pessoas que fazem parte do crime organizado. Vamos partir dessa premissa. Ainda assim, você deveria utilizar, né, informação dessas pessoas para poder chegar ali na cúpula. Você apaga o arquivo, exato, né? Você queima arquivos. Hoje a Polícia Federal prendeu 9 líderes do Comando Vermelho em 4 cidades de Santa Catarina e do Paraná. Não precisou dar um tiro. Não precisou. Pegou os caras ali na moita, na hora certa, já conseguiu dar um prejuízo maior ao Comando Vermelho em dinheiro, o dinheiro que estava junto, estava com eles, do que essa operação, do que essa matança no Rio de Janeiro de 121 pessoas. Sem dúvida. Esses caras são potenciais testemunhas para contar histórias do Comando Vermelho. Está na mão da PF. Não é muito mais vantajoso para desmantelar o crime do que esse rio de sangue acontecido no Morro? Super importante essa informação. A hora que você pega o Mauro Cid entrega o Bolsonaro. A hora que você pega um cara na base ali, ele vai, né? É claro que muitos não entregam, eles têm lá as regras mafiosas também de crime organizado de não entregar, mas um ou outro entrega e você consegue fechar algumas investigações. E só para trazer aqui um dado importante que está nas manchetes hoje à tarde, reafirmar, a gente já trouxe isso aqui, dos 99 mortos que tinham sido identificados até o fim da tarde, nenhum dos 99 mortos identificados estava entre aqueles para os quais foram expedidos mandados de busca e apreensão. O Ministério Público pediu, o juiz autorizou. Pode ir lá para prender. Dos mortos, nenhum estava na lista dos que foram buscados pela polícia. Nenhum, né? Zero, né? Nenhum. E dos identificados, 21 não tinham sequer registro, passagem pela polícia, como a gente costuma dizer. Então, 21
20%, 20%, até um pouquinho mais, não tinham nenhum registro. E aí vem o cara e fala, não, é tudo suspeito, tudo bandido. Não gostou, leva para casa. Leva para casa você, o Bolsonaro, o Cláudio Castro. Boa. É isso. Ainda tem, Cris, a gente ainda tem tempo para trazer uma outra história aqui que é bem importante. Na semana passada, no domingo passado, a gente teve um gesto inédito da ministra Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar, que foi ao ato em memória, né, do Herzog, do jornalista Vladimir Herzog, assassinado no doicode durante o regime militar, né, a ditadura. Ela pediu desculpas à sociedade brasileira. E a gente teve uma reação que mostra como é que está o clima ali dentro da própria justiça militar. Sim. O ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, ele não reagiu só uma vez, ele reagiu 2 vezes já a essa fala, primeiro durante um evento. Então ele disse que as Forças Armadas não pedem perdão, porque não tem do que se envergonhar, porque cumpriram a lei. E ontem, durante uma sessão plenária, ele de novo voltou a criticar a fala da presidente do STM. Ele disse que a declaração era absurda e que nada agrega pela superficialidade e pela abordagem política. A gente tem o trecho aqui, vamos assistir. Em relação ao conteúdo do que a presidente expressou, não me cabe aqui comentar, uma vez que a liberdade de opinião sobre tudo e qualquer coisa é uma garantia constitucional, podendo cada um ter a sua, por mais absurda que possa ser. Expresso, no entanto, a minha total discordância quando falo em nome do nosso tribunal, o que inclui este plenário e, obviamente, me inclui. Eu peço o registro dessa minha manifestação, uma vez que no futuro esses posicionamentos, dos quais eu discordo, certamente serão objeto de estudo dos arqueólogos da história, que, tenho certeza, ficarão intrigados por uma suposta unanimidade a tema que certamente exige reflexão da sociedade, mas que o posicionamento dessa Excelentíssima Senhora Presidente nada agrega pela superficialidade e abordagem política em um evento que entendia ser um ato ecumênico. Gente, é inacreditável. A fala da ministra, para quem não acompanhou, eu separei aqui também. Ela disse: eu peço, enfim, perdão à sociedade brasileira e à história do país pelos equívocos judiciários cometidos pela Justiça Militar Federal em detrimento da democracia e favoráveis ao regime autoritário. Recebam o meu perdão, a minha dor e a minha resistência. Uma fala, assim, histórica da Maria Elizabeth, e agora tendo que ouvir, e aliás nem ouviu diretamente. Ela não estava, o cara foi um covarde, Cris. Ele fez essa fala aí no tribunal na ausência da presidente. Sim, não Cris. encarou. Não encarou, não. Não, e ele está provocando, né? Claramente ele está no movimento de provocação, certamente insuflado por bolsonaristas, está na cara que esse ministro é bolsonarista. Ele falou antes, numa outra ocasião, fora do tribunal, agora falou no tribunal, como você disse, sem a presença dela, inclusive, né, para que ela pudesse até se contrapor, etc. Mas, enfim, você observa a fala dele, a fala inteira. Em primeiro lugar, um grosso, né, uma pessoa grosseira. Ele tem até um vício de linguagem, que ele repete várias vezes ao longo da fala. Ele fala aí, essa fala aí, essa turma aí que ela defende, até nisso ele parece com o Bolsonaro, né? Essa coisa aí, né? Essa maneira assim, né? Grosseira mesmo, né? De falar assim, esse linguajar assim, sabe? Meio de moleque. Ele fala assim, pega a fala inteira que você vê isso. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, ele fala, outra grosseria dele, que ela deveria estudar a história do Superior Tribunal Militar. Ele deveria estudar a história do STM, que foi quem absolveu o Bolsonaro naquele processo que ele respondeu de 30 anos atrás, mais ou menos, quando a revista Veja denunciou que ele tinha um plano para colocar bombas em unidades militares, na época do governo Sarney. O julgamento dele chegou até o plenário do Superior Tribunal Militar. Este tribunal que absolveu o Bolsonaro, né, eles fizeram um acochambramento para ignorar as provas contra o Bolsonaro, né, inocentaram o Bolsonaro, né, em troca, nesse acochambramento, do Bolsonaro sair do Exército. E foi isso que possibilitou o Bolsonaro
a começar a carreira política, e deu no que deu, a gente sabe, conhece muito bem essa história. Esse capítulo da história do STM envergonha esse STM, sim, esse e muitos outros. Por isso, a presidente, a Maria Elizabeth, fez o que fez naquela cerimônia lá do Herzog, e exato, fez muito bem. Mas, para resumir, gente, isso só mostra como essa herança maldita da ditadura ainda contamina as Forças Armadas e ainda está entre nós. Essa ferida precisa ser fechada. Precisa mesmo. Cris, muito obrigada. Fala irretocável aqui da Cristina